Paz do Senhor, meus queridos irmãos, quero vos trazer uma palavra sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso tem sido um tema polêmico e também duvidoso para muitas pessoas. Então eu quero falar sobre esse assunto nesse momento. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. A multidão estava com Jesus. Jesus estava atendendo a multidão. E Jesus ele não tinha tempo nem para comer pão. E quando os seus parentes ficaram sabendo disso, eles falaram que ele estava fora de si. Em outras palavras, está doido. Em outras palavras, perdeu o juízo. Mas na verdade, Jesus ele tinha prazer em atender a multidão. No versículo 22, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E Jesus, ouvindo isso, Jesus falou com eles em parábolas, dizendo no versículo 23, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemare contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Jesus estava dizendo, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios, que Jesus estava sendo usado por demônios, que Jesus estava, sendo usado por eles, Jesus, e que ele estava sendo usado por Beelzebu e pelos príncipes dos demônios, expulsava os demônios. Eles, os escribas, estavam dizendo que Jesus, pelos príncipes dos demônios, expulsava os demônios. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus respondendo aqui na parábola, no versículo 24, ele dizendo, como pode Satanás expulsar Satanás? Ele está indo contra ele mesmo. Ele não tem como crescer, como obter êxito, expulsando ele mesmo. Ele diz assim, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, os demônios eles não vão contra si mesmos, mas sim eles vão contra as pessoas de bem, contra Jesus, contra Deus. No versículo 25, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Ou seja, uma família, o esposo puxa para um lado, a esposa puxa para o outro lado, e os filhos puxam para o outro lado, essa família vai se desfazer, essa família vai ser destruída. Eles têm que puxar pelo mesmo lado, pelo mesmo sentido, acreditar na mesma coisa, para poder dar certo. E no versículo 25, 27,
Ninguém pode roubar os bens de um valente, sem antes não amarrar as mãos dele, não prender ele, não é? Então você percebe que no versículo 26, Jesus diz assim, ó, na verdade eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. No versículo 29 ele diz, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Jesus estava dizendo essas palavras porque eles estavam dizendo isso de Jesus no versículo 22, que Jesus tinha Beelzebu, príncipe dos demônios, e pelo príncipe dos demônios expulsava os demônios. Mas Jesus ele estava expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo, pelo poder atribuído a ele como Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade. Deus é a primeira pessoa da Trindade, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Da forma que eu aprendi, vou passar para os irmãos. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é a pessoa atribuir as coisas de Deus ao inimigo. Atribuir igual eles estavam dizendo aqui de Jesus. Os escribas estavam dizendo isso de Jesus. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é o ser humano, uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, uma pessoa que está dentro da igreja, porque isso aqui foi escrito para a igreja. Agora, você observa, alguém que conhece a palavra de Deus atribuir o que é de Deus ao inimigo. Ou seja, tem alguém falando em línguas estranhas, tem alguém profetizando, tem alguém pregando, e alguém que tenha consciência do Evangelho, que tenha o conhecimento do Evangelho, vai atribuir isso tudo que eu acabei de dizer ao inimigo, dizendo que essa pessoa não está falando em línguas, não está pregando a palavra, profetizando pelo Espírito Santo. E atribuir tudo isso ao inimigo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que nunca foi em uma igreja, uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que não tem o conhecimento dessa palavra que eu estou dizendo agora. Essa pessoa fala muitas coisas, mas contra o Espírito Santo, contra Deus, mas ele não tem conhecimento, ele está na ignorância. Os escribas, eles tinham conhecimento do que estava dizendo, eles eram estudados, eles sabiam muitas coisas da lei, eles sabiam o que estava dizendo. Uma pessoa que não tem conhecimento, ele está na ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância, o conhecimento ao tempo da ignorância. Ele não dá crédito àquelas falas, àquelas conversas que a pessoa fala quando ele está no mundão, quando ele está lá fora, que ele não tem conhecimento dessa palavra que eu estou dizendo hoje para os irmãos. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir o que é de Deus ao inimigo. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque, meus irmãos, nós estamos dentro da igreja, nós somos conhecedores da palavra. Se uma pessoa peca contra Deus, ou blasfema contra Deus, Jesus intercede e essa pessoa recebe o perdão. Alguém peca contra Jesus, o Espírito Santo de Deus ele vai interceder
essa pessoa recebe o perdão, mas quando alguém peca contra o Espírito Santo, não tem uma quarta pessoa para interceder, ou seja, essa pessoa não tem perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Então, que nós possamos tomar cuidado com aquilo que nós vamos falar sobre a obra de Deus, sobre a casa de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus estava nessa terra, quando ele foi voltar para o céu, após ele ter ressuscitado e ainda ficou 3 dias, o que ele falou para os seus discípulos? Eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Então o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. É Ele quem nos usa para poder pregar a palavra, para poder profetizar, para poder fazer tantas coisas nessa terra. Que nós possamos ter muito cuidado com essa fala, muito cuidado com essa palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que nós possamos sempre fazer a obra do Senhor com todo respeito, com todo cuidado, com toda ética, para que não venhamos pecar contra o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.